O 15º Encontro da Fé Reformada aqui em nossa igreja, e já aproveitamos para agradecer a presença de todos que aqui estiveram. Particularmente queremos agradecer a equipe que organizou o evento, destaque para o reverendo Douglas Boaventura, que coordenou todos os esforços, juntamente com os demais pastores auxiliares da igreja, uma equipe muito grande de voluntários. Agradecemos o pessoal da Associação Presbiteriana Abraão Berberian, a APAB, que mantém a nossa livraria e que ofereceu livros de qualidade a preço justo, né? Bom preço para todo mundo. Enfim, aos corais da nossa igreja que aqui estiveram, pessoal das bandas que tocou também para o louvor de Deus. É tanta gente que com certeza a gente acaba cometendo injustiça por omissão. Mas a todos os que estiverem envolvidos, a nossa gratidão. Não tem como mais agradecer os preletores, porque todos já foram, né? Só fiquei eu aqui para encerrar, mas os demais, com certeza, eles tinham e têm seus compromissos e já estão engajados servindo a Deus em outros lugares também. Eu disse ao Miguel Nunes na saída que ele tinha que voltar. Eu creio que todos nós apreciamos muito o que ele trouxe, a maneira clara como ele expôs, e ele então se comprometeu a, num evento futuro, estar de volta conosco, se Deus assim permitir. E para 2019, eu já estou conversando com um amigo dele, que é o Surrel Michelin, que é um outro pastor da América Latina, e que é amigo do Miguel Nunes, e segundo alguns o Miguel é discípulo dele, daí você vê o nível do cidadão, né? Então nós já estamos acertando para 2019 o Michelin vir aqui também. Vocês notam que devagarzinho nós começamos a convidar pessoas fora do eixo Europa e Estados Unidos, porque nesses eventos a gente acaba trazendo essas pessoas e dá a impressão que a reforma só está acontecendo lá. Quando aqui, nos nossos vizinhos, Deus tem feito grandes coisas e há grandes pregadores, homens de Deus aqui, né, ao nosso lado. Então a nossa ideia é trazer pessoas agora, não tanto mais dos Estados Unidos e Europa, onde já temos trazido há tanto tempo, mas também começar a trazer irmãos de outras partes do mundo, não é? Eu estava de olho num africano para 2019, mas ele já tem compromisso. Mas em 2020 a gente traz ele, se Deus quiser. Queridos, a palestra de encerramento é sobre Calvino e a responsabilidade social da igreja. Eu preciso dizer uma ou duas coisas a respeito dessa palestra. Primeiro, ela não vai ser uma exposição bíblica, mas ela vai ser uma palestra. E segundo, ela é baseada, ela já está publicada com um livro do mesmo título, que você pode encontrar, creio que inclusive na livraria. Ela foi publicada pela PS e eu creio que está disponível aí na nossa livraria. E terceira coisa, o assunto é muito vasto, amplo, e eu vou falar de maneira resumida, porque eu entendo que esse é um ponto que precisava ser trazido para poder completar a nossa conferência. Nós falamos em muitos aspectos da reforma, mas talvez esse ficou meio que para trás e nós não podemos encerrar sem trazer uma palavra a respeito dessa dimensão da reforma protestante. A última coisa é que eu estou enfocando o Calvino, mesmo consciente de que há muitos outros reformadores e que também se engajaram na questão social. Mas é que a nossa tradição é uma tradição calvinista dentro da tradição reformada, por isso, sem desmerecer os outros, o nosso foco sempre acaba sendo a pessoa do extraordinário reformador. Então nós vamos orar e sem demora vamos para a nossa palestra. Oremos. Pai, nós te agradecemos por esse evento, agradecemos pelos irmãos que o Senhor permitiu que estivessem conosco, quer aqueles que nos trouxeram a Tua palavra, informações históricas, análises, sínteses, quer aqueles irmãos que participaram e nos alegraram com Sua presença, todos que de alguma forma colaboraram para esse evento. Nós queremos pedir que ainda essa noite Tu estejas conosco, que o Senhor nos dê humildade, sabedoria e discernimento ao tratarmos desse assunto tão delicado. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos.
A reforma protestante, quando vista, contemplada de um ponto de vista mais amplo, quando o quadro maior é trazido, fica claro para quem faz isso que ela teve dimensões sociais e políticas também. A reforma não foi somente um movimento eclesiástico religioso, que tem a ver com a salvação individual e a maneira como eu sirvo a Deus aqui nesse mundo e adoro a Deus no culto. Mas a reforma trouxe implicações sociais e políticas que se estenderam por toda a Europa e que trazem repercussão até o dia de hoje. Calvino, especialmente, se dedicou a essa área. Isso talvez porque ele era da segunda geração de reformadores. Lutero veio na frente, foi o desbravador. E Calvino veio depois, não é? Calvino e Lutero, eles tiveram uma superposição na vida deles, mas eles nunca se encontraram pessoalmente. Embora trocassem correspondências e se conheciam, sabiam da existência do outro, do pensamento do outro, mas eles nunca se encontraram pessoalmente. Calvino já é a segunda geração de reformadores. Talvez por isso ele teve melhor condição de teve essa visão mais ampla, a visão mais sistemática, e organizou o pensamento que foi inicialmente apresentado por Martinho Lutero e muitos outros. E Calvino, em particular, deu atenção às dimensões sociais e políticas da reforma protestante. Ele procurou entender qual deveria ser o papel da igreja naquela reconstrução, na reconstrução de uma sociedade justa que refletisse a vontade de Deus em termos de justiça social. Em outras palavras, o que é que esse movimento que Deus começou com Martinho Lutero e que tem a ver com o meu relacionamento com Deus, quais as implicações que ele traz para a sociedade em geral? Então, é isso que nós vamos ver hoje, a resposta que Calvino deu a essa pergunta. Portanto, o alvo dessa palestra é entender o pensamento de Calvino com relação à responsabilidade social da igreja. Eu queria recomendar a vocês a obra clássica sobre esse assunto do André Bieler, que é uma obra de referência, O Pensamento Econômico e Social de Calvino, publicado pela editora presbiteriana em 1990. É o clássico a respeito desse assunto que eu recomendo. Eu não sei nem se ele está disponível na nossa livraria, mas é o clássico a respeito dessa questão. Duas observações antes de entrarmos na palestra propriamente dita. Primeiro, nós não podemos dissociar o pensamento social de Calvino da sua teologia. Nunca poderemos ver Calvino como um sociólogo ou um político à parte daquilo que ele acreditava. O que ele acreditava tingiu o pensamento dele com relação à sociedade, à política, à economia e à relação igreja-estado. Nunca podemos separar, né, o Calvino teólogo do Calvino político ou pensador social. Isso aqui tem que ficar claro para nós, que tudo que Calvino fez e disse em termos sociais era decorrente daquilo que ele acreditava. E a segunda coisa é que nós não podemos dissociar o pensamento social de Calvino da época em que ele vivia. Calvino não conhecia democracia. Na época em que ele viveu e na época em que ele atuou, a Genebra tinha uma relação entre o Estado e a Igreja. Na verdade, a Suíça tinha cada um dos cantões da Suíça tinha essa relação Igreja-Estado, como também a própria Alemanha e outros países que aderiram à reforma protestante. Então, a gente tem que lembrar disso. Nós não podemos cobrar de Calvino, na área social e política, posturas democráticas, não é? Porque a democracia é um fenômeno moderno ocidental. Não era conhecido na época em que João Calvino labutou. Ainda assim, o pensamento dele é extraordinariamente relevante e atual, como nós iremos ver. Vamos começar lembrando como era a época de Calvino, como era Genebra, que era a cidade onde ele labutou durante a sua vida. Antes de Genebra, da reforma, Genebra era governada pelo bispo católico. Era o bispo católico, que era chamado Príncipe de Genebra, ou seja, quem mandava na cidade era a Igreja Católica através do seu bispo. Ele era a autoridade máxima.
Em seguida vinha o magistrado, que já não era um religioso necessariamente, mas era alguém escolhido pelo bispo e que era responsável pela defesa. Ele comandava os exércitos, as tropas militares, garantia a defesa da cidade, era a polícia, a manutenção da ordem, tudo era feito através do magistrado. Em seguida havia o conselho municipal da cidade, que era composto de cidadãos apontados pelo bispo e que compunham o conselho decisório e que compunham o conselho legislativo da cidade. E eles não somente faziam as leis, é claro que o bispo mandava ali, né? Ele se sentava no conselho e presidia o conselho e era a autoridade máxima, mas o conselho era responsável então pela elaboração das leis e a execução dessas leis de acordo com ou junto com o magistrado civil, ou seja, a igreja ali estava acima do Estado, a igreja mandava no Estado, governava através do Estado todos os cidadãos. Depois que Genebra aderiu à reforma e expulsou o bispo da cidade, não é? O conselho então passou a acumular as funções que antes pertenciam ao bispo. Então, quem mandava realmente na cidade, quando a cidade aderiu à reforma protestante, era o conselho municipal, que acumulava todas aquelas funções e que exercia o governo da cidade. E aí a igreja ficou debaixo do Estado. A igreja reformada, então, ela fica debaixo do Estado. Ela não está acima, como estava no caso da Igreja Católica, mas ela fica debaixo da proteção, do cuidado e às vezes até da interferência do Estado, como nós iremos ver em seguida. E na época de Calvino ainda, Genebra, mesmo depois da reforma, ela era afligida por graves problemas sociais, bem como toda a Europa. Havia pobreza extrema. Lembra que classe média é um fenômeno ocidental, não é? É um fenômeno moderno, classe média. Ou você era pobre e muito pobre, ou você era rico, muito rico. Não tinha muita coisa no meio, não é? Então, havia muita pobreza na Europa, não é? Os impostos eram muito pesados. Para quem reclama no Brasil, não é? Se morasse na época de Genebra, ia chiar muito mais, o mimimi ia ser maior. Salários baixos, extensas jornadas de trabalho. As pessoas, a gente hoje trabalha 8 horas, né? É o padrão, a gente sabe que tem mais, mas a jornada de trabalho naquela época podia chegar a 16 horas por dia, às vezes de 12 a 16 horas por dia, inclusive com trabalho infantil, né? Muitas crianças cedo tinham que entrar num regime de trabalho para poder ajudar no sustento da família. O analfabetismo era agudo, 10% da população, se muito, sabia ler. Alcoolismo era rampante, a prostituição era comum e também o vício do jogo de cartas, onde quem tinha pouco dinheiro perdia um pouquinho jogando baralho, jogando pôquer, truco daquela época, não é? As coisas que havia naquela época. Tinha outros jogos lá, mas era um vício da sociedade daquela época e também em Genebra. Quando a cidade aderiu à reforma protestante e o conselho expulsou o bispo da cidade, quem estava liderando a reforma em Genebra era Guilherme Farel. E Farel, então, junto com o conselho municipal, começou a mudar algumas coisas na cidade. Claro, eu não vou nem falar nas mudanças eclesiásticas. Tiraram as imagens da igreja, né? Quebraram as imagens, mudaram completamente a liturgia, introduziram a liturgia reformada na igreja. Os católicos tiveram que cair fora de Genebra, né? Ou convertia ou caía fora de Genebra, né? Tem que lembrar que era assim naquela época. E a reforma foi, então, implantada por Guilherme Farel na cidade. Ele desativou o convento de Santa Clara e criou o primeiro hospital geral da Europa para atendimento médico aos pobres. O primeiro hospital público gratuito da Europa foi no convento de Santa Clara, em Genebra, debaixo da orientação de Guilherme Farel, assim que a reforma começa em Genebra. E aí o Conselho Municipal passou alguns regulamentos para os cidadãos. Vê só, era proibido dia santo, acabou o feriado, só tinha um dia santo que era domingo. Então todo mundo trabalhava 6 dias durante o ano e descansava um, que era no dia de domingo. Tá? Acabou com o dia santo, porque dia santo era católico, né? Então, como
agora a cidade era reformada, a igreja era reformada, todos os cidadãos eram reformados, ou de verdade ou na marra, não é? Então acabou o dia santo, não tinha dia santo mais. Acabaram as danças de rua. Então eram as famosas baladas, rodeio, boate, né? O pessoal eram as danças de rua, passou uma ordem, é proibido, não tem mais, fecha tudo. Não, mas desemprego não, fecha. Jogo de carta, proibido. Se fosse apanhado jogando carta, então ou pagava uma multa ou ia preso, né? Servir bebida durante o tempo do sermão, não podia. Outra hora podia, mas enquanto o pastor estava pregando lá na igreja, né, os bares tinha que fechar, não podia vender bebida alcoólica durante o tempo da pregação do sermão. E blasfêmia também. Se blasfemasse o nome de Deus, né, dissesse o nome de Deus em vão, ou brincasse com o nome de Deus, então ou multa ou prisão. Então, essas leis foram passadas. Sermão era obrigado no domingo. Todo mundo tinha que ir para a igreja no domingo, em Genebra. Não interessa se era crente de verdade ou não, né? Tinha que ir e a polícia vigiava as ruas, né? Para ver se tinha gente que estava na igreja ou não. Quem não estivesse na igreja, então era convidado a ir para a igreja, ou se não fosse, então ele podia sofrer algum tipo de sanção. E a educação pública passou a ser obrigatória. Todo mundo tinha que ir para a escola. As crianças tinham que ir para a escola. E nós vamos ver que é em Genebra, sob a orientação de Calvino, que nasce a primeira escola primária pública gratuita da Europa, debaixo da influência de João Calvino em Genebra. Bom, é claro que esse tipo de reforma, não é, traz uma insatisfação muito grande, especialmente se a população não é convertida, não é? Imagina uma pessoa descrente viver debaixo dessas regras aqui. Aí não demorou muito, né, que houve muita insatisfação contra Farel, contra o Conselho Municipal, ou seja, a cidade começou a virar um caos, precisava de um líder, alguém que chegasse e desse o norte, alguém cuja presença inspirasse confiança e liderança, e essa pessoa chegou lá por acaso e foi exatamente o jovem Calvino, né? Exatamente o jovem Calvino. E Calvino chega em Genebra de passagem. Ele, na verdade, estava fugindo de Paris, porque ele foi acusado de ter sido o cara que escreveu o sermão do reitor da Universidade de Paris. A aula inaugural, né? O reitor da universidade fez um pronunciamento para a universidade a favor da reforma. E o pessoal olhou assim e disse: não, isso aí não é o reitor, não. Quem é? Pega, descobre. Chegaram em João Calvino. Foi o jovem Calvino. E Calvino, quando viu, né, a gente não sabe se foi Calvino, tudo indica que foi Calvino que fez. Então, quando ele viu que a vida dele estava em perigo, né, ele fugiu de França. Ele fugiu da França. Ele pensou em se refugiar de Paris. Ele pensou em se refugiar em Estrasburgo, onde estava Busser, que era amigo dele, né? E que ele queria ficar um tempo lá e escrever e tudo mais, mas a estrada para lá, para Estrasburgo, estava fechada pela polícia católica. Então ele só tinha um jeito, né? Ele foi para as bandas de Genebra e o plano dele era passar uma noite em Genebra. E quando ele chega lá, Guilherme Farel, não é, que era o líder de Genebra, toma conhecimento de que o jovem Calvino está lá. E todo mundo conhece a história que Farel vai conversar com Calvino. Me ajuda aqui. Não, que é isso, eu não quero confusão não, eu estou fugindo, quero um local tranquilo para eu escrever. Ele tinha acabado de publicar as Institutas, com 27 anos de idade. Formas em todo lugar. Todo mundo conhece a história, não cabe aqui, né? Mas depois de um tempinho de lua de mel, né? As divisões entre ele, Farel, e o Conselho Municipal sobre a administração da ceia, a disciplina eclesiástica, a relação com o Estado, a coisa ficou tensa e o Conselho expulsou Calvino de Genebra. E Calvino finalmente, né? Ainda bem que me expulsaram. Ele consegue chegar em Estrasburgo, onde casou, ficou lá com um amigo dele, escreveu livros, produziu, até que Farel foi buscar ele de volta. Ruim contigo, pior sentido. Você tem que voltar. Nós precisamos de você lá em Genebra. Está um caos. Nós precisamos de você. E Calvino, relutante, né, entendendo que a vontade de Deus, volta para Genebra, onde ficou até o fim da sua vida. Bom, ali ele trabalhou como pregador, mestre e pastor na igreja de Genebra, lidando com as questões sociais mencionadas acima, e foi assim que ele desenvolveu a sua teologia social ou pública. O que é que Calvino, então,
Como é que nós podemos resumir o pensamento de Calvino a respeito disso? É muito amplo. Eu peguei primeiro 3 pontos. Peguei apenas 3 pontos que eu acho que são cruciais para a nossa compreensão do pensamento social dele. Primeiro, é com respeito à causa dos males sociais. De onde vêm os males sociais? A pobreza, a miséria, a opressão, bem como a perversão e a corrupção da sociedade, Calvino entendia, estão enraizadas na natureza decaída do homem. A raiz é o coração humano. É por conta da queda do pecado no nosso coração que é de lá que saem as atitudes e as decisões que causam os males sociais, como pobreza, miséria, opressão, perversão e corrupção na sociedade. A causa é o coração humano e, portanto, o remédio tem que ser à altura. Apenas o Evangelho de Cristo pode mudar o coração do homem e convertê-lo à justiça e à verdade e a uma série de outras qualidades que eu vou aqui mais adiante tocar e que Calvino achava que era o dever da igreja difundir. O caos econômico, portanto, por exemplo, ele era causado pela ganância dos homens. De onde é que vinha o caos econômico? A opressão. De onde vinha a alta de preços, a exploração, o comércio desonesto, juros abusivos? É exatamente da ganância do homem, cujo coração não é convertido. E também ele dizia que a incredulidade de que Deus haverá de suprir as necessidades básicas é que faz com que o homem tente suprir essas necessidades por todas as formas, oprimindo o seu próximo, tirando vantagem sobre o seu próximo, entesourando bens. O homem se torna materialista e salvador de si mesmo, porque ele não crê que Deus vai suprir as suas necessidades, como Deus prometeu na sua palavra, de que ele haveria de nos dar o pão de cada dia. A falta de confiança na provisão de Deus é que lança o homem a todo tipo de desordem econômica para tirar vantagem do seu próximo e garantir sua própria sobrevivência, ensina Calvino nas Institutas. E é nesse contexto que ele denunciou várias vezes lá no Conselho Municipal pecados sociais como estocagem de alimentos, trigo. Os produtores de trigo lá, os vendedores de trigo, eles estocavam o trigo, havia então a necessidade no mercado e aí o preço subia. Calvino ia no Conselho Municipal e denunciava, ó, fulano e tal, cidadão fulano, cidadão fulano, cidadão fulano. Calvino e os pastores que estavam com ele, não é? Eles denunciaram várias vezes ao Conselho Municipal de Genebra comerciantes que estocavam dinheiro para poder elevar os preços. Ele dizia que isso não podia, era pecado mesmo. Os monopólios, igualmente, Calvino e os pastores de Genebra denunciaram junto ao Conselho Municipal. A especulação financeira, juros abusivos, tudo isso foi denunciado por Calvino e pelos pastores ao Conselho Municipal como sendo pecado e violação da lei de Deus. E Calvino entendia que tudo isso tinha origem no coração do homem. E o problema é o coração corrompido. A ganância e a incredulidade eram a causa de todas estas coisas acontecerem. Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui do pensamento de Calvino, que tem aplicação à perspectiva ou ensino dele com relação a relação da igreja com a sociedade. O segundo ponto aqui, que a gente precisa também lembrar da teologia de Calvino e que tem impacto para essa questão social, é o conceito do senhorio absoluto de Jesus Cristo. Para Calvino, o Cristo vivo e exaltado é Senhor de todo o universo. E quando ele discute sobre isso, ele aponta para os milagres que Cristo exerceu sobre a ordem natural, que provavam essa realidade. Ao transformar água em vinho, andar sobre as águas e multiplicar pães, Cristo estava mostrando que ele era Senhor da natureza, de toda a realidade, que ele comandava o universo. E o seu senhorio, portanto, não é apenas sobre mim, indivíduo, e sobre a minha alma, mas sobre toda a realidade. Portanto, essa restauração que Cristo faz, que começou a fazer com sua vinda, e a partir do avanço do Evangelho, depois do dia de Pentecostes, essa obra de restauração, ela não se limita apenas à nova vida que Deus dá ao indivíduo, mas abrange a restauração de todo o universo, o que inclui a ordem social e econômica.
A restauração que Cristo começou não é só individual. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Calvino entendia que essa nova criação, essa nova criatura, ela tinha uma abrangência muito maior do que apenas a questão da salvação individual dos pecados, mas abrangia também a restauração de toda a ordem social e econômica. Se Cristo é o Senhor de toda a existência humana, portanto, era dever da igreja dar atenção às questões sociais e políticas. Então, essa visão de Calvino do senhorio absoluto de Cristo sobre todas as áreas da vida também controlava a maneira como ele olhava para as questões sociais dos seus dias. Ele não via aquilo como sendo simplesmente uma coisa do Estado. Ou então isso aí é do mundo mesmo, né? A igreja deve só se preocupar com a salvação individual e fazer com que os crentes vivam uma vida santa diante de Deus. As outras questões são coisas do mundo, isso aí é o Estado que vai resolver. Não. A visão de Calvino era muito mais ampla, como nós acabamos de ver aqui. O terceiro ponto, que eu já antecipei, era a questão da restauração da sociedade. Aqui é importante a gente entender o que é que nós queremos dizer com isso. A restauração que Calvino fala e que foi inaugurada por Cristo ocorre inicialmente no seio da igreja. Ocorre inicialmente no seio da igreja. Na igreja, as diferenças exacerbadas entre as classes sociais, econômicas e raciais desaparecem, pois Cristo de todos faz um único povo. O que era a igreja? Eu vou usar agora uma linguagem moderna. Era a sociedade alternativa. Porque na igreja, aqueles males que nós verificamos no mundo, eles são sanados. Por exemplo, a diferença entre pobres e ricos não é para ter na igreja. Porque os ricos contribuem e ajudam os pobres. A diferença racial não existe na igreja. Homem e mulher, preconceito, também não existe na igreja. É na igreja onde os males sociais e econômicos são primeiro resolvidos. Calvino via a igreja então como sendo essa sociedade alternativa, onde Cristo começa a obra de restauração do mundo, que não será completa aqui, nessa fase da história, mas no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Mas a igreja já é uma amostragem do reino do Messias, é uma amostragem daquele novo tempo que Deus nos prometeu na sua palavra. É, portanto, na igreja que as relações sociais de trabalho sofrem profundas alterações. Por quê? Porque o patrão, ele vai ouvir na igreja. Aquele que é rico, ele vai ouvir na igreja. Aquele que é dono de propriedades, de comércio, ele vai ouvir na igreja. Seja honesto, seja generoso, trate bem os seus empregados, não oprima aqueles que estão debaixo de você. E os empregados que estão na igreja, eles vão ouvir: trabalhe como se estivesse trabalhando para Cristo, sirva ao seu patrão como se estivesse servindo a Jesus Cristo, seja honesto, não roube o seu patrão, não seja preguiçoso, seja diligente. Na igreja estas coisas seriam ditas, e aí então essas relações sociais seriam primeiro aprimoradas na igreja, porque na igreja Cristo estabelece entre os cristãos a justa redistribuição de bens através da atividade diaconal. Nós vamos ver num slide mais adiante, 2 ou 3 slides mais adiante, que Calvino via o papel diaconal, o papel dos diáconos como sendo extremamente importante e parte dessa restauração, pois aos diáconos competia recolher as ofertas dos ricos e o dinheiro que era mandado pelo Estado, e aí distribuir entre os pobres, viúvas, órfãos e necessitados, de forma que na igreja havia equidade. Quem tinha não faltava, aliás, quem tinha não sobrava, e quem não tinha não faltava, exatamente por conta dessa distribuição feita pela junta diaconal que Calvino reativou, não é? Que Calvino reativou. Ainda dentro desse ponto, restauração da sociedade, Calvino tinha em mente, essa era a visão dele, uma sociedade civil governada por cristãos reformados que aplicassem os princípios bíblicos às questões sociais, políticas e econômicas. Não esqueçamos, contudo, que nós estamos falando aqui de um homem vivendo no sistema político do século XVI. Então, que não conhecia democracia. A única forma de governo
a forma de governo mais popular era a monarquia ou a teocracia, a relação mais formal entre igreja e Estado. Não é nem teocracia, né, no sentido do Antigo Testamento, mas essa relação de igreja e Estado muito mais próxima. O Estado não era laico como nós entendemos hoje, não é? Mas ele estava entrelaçado com a igreja. Era assim que era em Genebra, através do Conselho Municipal. Mas Calvino tinha em mente isso aí. Portanto, essa reforma da sociedade, ela não seria completa nem perfeita, visto que os efeitos do pecado não são de todo eliminados na nossa época. Calvino não era um utópico, um visionário, que achava que de alguma forma os efeitos do pecado que tinham impacto à ordem social, eles seriam eliminados durante esse período aqui no mundo, não é? Não, ele sabia que isso só seria completo na vinda do Senhor Jesus, mas até lá a igreja seria a melhor amostragem daquilo que Cristo vai fazer no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. A plena abolição dos distúrbios, agora presentes na ordem social, segundo Calvino, só se efetuará plenamente no reino de Deus, no fim dos tempos, para o qual marcha toda a história dos homens e do universo. Diante disso, então, qual é a responsabilidade da igreja, a responsabilidade social da igreja? Nós vamos dividir em 3 partes aqui. Vamos começar com aquilo que nós poderíamos chamar de ministério didático. De acordo com Calvino, o ministério didático da igreja consistia na instrução pública e particular, através de sermões e orientação individual, quanto ao ensino bíblico sobre a administração dos bens outorgados por Deus ao Estado e ao indivíduo. Ou seja, qual é a função da igreja? Primeiro, é uma função didática. Compete à igreja instruir os seus membros sobre economia doméstica, mordomia, aí vem aqui, trabalho e descanso. Os membros da igreja têm que aprender o que é que a Bíblia diz sobre trabalho. Trabalho é digno, trabalho glorifica a Deus, trabalho é necessário. Por que é que eu vou trabalhar? Quais são as razões pelas quais eu trabalho? O descanso, que é necessário, que é bíblico, que a gente não pode deixar de ter sob o risco de sofrer na pele as penas disso. Eu não sou uma autoridade para falar disso. Encorajamento ao trabalhador. O trabalhador precisa ser encorajado, e aqui entra a doutrina do sacerdócio universal de todos. Lembra que Calvino e Lutero particularmente, mas Calvino também, eles desenvolveram esse conceito de que todo trabalho é sacerdócio, que você honra a Deus e glorifica a Deus sendo um diarista trabalhando na fazenda de alguém, da mesma forma que o pregador, um ministro do evangelho que prega a palavra de Deus aos domingos na sua igreja. São funções distintas, mas o trabalho é igual. Nós temos diferentes vocações e chamados na vida, e o trabalhador então ele precisa ser encorajado de que o trabalho que ele está fazendo na feira, vendendo pastel para sustentar a família, aquilo é tão digno e tão honrado como se ele estivesse ocupando o posto de primeiro-ministro lá do país dele, ou presidente da república, ou qualquer outra coisa, ou um pregador do evangelho. Então, essa ênfase de Calvino, ela se refletia nesse encorajamento para o trabalhador. Também competia à igreja, dentro do seu ministério didático, repreender os membros que estavam incorrendo em pecados sociais, como prática de juro excessivo, vadiagem, preguiçoso. Por que não está trabalhando, irmão? Não sabe como é? Não, tem que trabalhar. Vadiagem é pecado. Então, era ensinado na igreja de Genebra isso, a igreja tinha que ensinar, falar contra a preguiça, contra a vagabundagem, tinha que falar contra isso. E também causar desemprego pela ganância, não é? Os donos, os ricos lá que de vez em quando, não é, mandava trabalhador embora, demitia gente, não é, simplesmente para aumentar o lucro, era repreendido por isso também. Porque às vezes a ganância leva a pessoa a fazer enxugamentos que, alguns enxugamentos são necessários, mas outros nem tanto, é só ganância mesmo. Como ganhar mais? Resposta: demitindo. Às vezes isso é preciso fazer, em situação de crise, infelizmente às vezes é preciso fazer, mas Calvino achava que, inclusive nós vamos ver o reflexo disso mais adiante, ele achava que isso não estava correto. Então, esse era o ministério didático da igreja. Infelizmente, a gente
temos que reconhecer que são poucas as igrejas que falam a respeito desses assuntos. Quando as igrejas vão falar sobre esse assunto, fala da teologia da prosperidade. Para resolver os problemas sociais e econômicos, o que o brasileiro sabe, o brasileiro evangélico sabe, é fazer campanha, promessa, compromisso, intenção, propósito, né, para ver se dá alguma coisa para Deus, para ver se Deus dá alguma coisa de volta. Mas nunca foi esse o pensamento reformado, e é completamente incompatível com a teologia da prosperidade que é tão conhecida aí nos nossos dias, né? O ministério da igreja, o ministério didático, é instruir o crente como cidadão, como ganhar o seu pão, quer seja empregado, quer seja patrão, como utilizar esse recurso e assim por diante. Depois, em segundo lugar, a igreja tem um ministério político, e aqui é um pouquinho mais complicado. A relação entre igreja e Estado no pensamento de Calvino procedia da sua interpretação de Romanos 13, onde os governantes são chamados de ministros de Deus, e a palavra que é usada ali para ministro, autoridade, é ministro de Deus para o teu bem, é a palavra diácono, diáconos, que é a palavra que significa exatamente isso, diácono, e que às vezes é a mesma palavra usada para se referir ao ministro do Evangelho. Então Calvino entendia que são duas instituições, ambas procedentes de Deus, a igreja e o Estado, as duas procedem de Deus. E elas têm funções distintas, embora elas andem juntas. Qual é a missão do Estado para com a igreja, então? A missão do Estado para com a igreja, no pensamento de Calvino, era prover o sustento da igreja e garantir a pregação fiel do Evangelho na terra. Competia ao Estado sustentar a igreja, ou seja, mandar recursos para a igreja, para que a igreja fizesse a sua obra social, cuidasse dos pobres, atendesse os necessitados e sustentasse os seus pregadores e ministros que iam fazer o trabalho de visitação, o trabalho de aconselhamento e de pregação da palavra. Então competia ao Estado, já que ele é instituído por Deus, Romanos 13, cuidar da outra instituição de Deus, que é a igreja, e para tanto deveria prover e garantir liberdade religiosa e segurança para que o Evangelho fosse pregado. É claro que naquela altura, no meio da Reforma Protestante, quando se dizia isso, que compete à igreja conceder liberdade e proteger, competia ao Estado garantir a liberdade da igreja e protegê-la, em Genebra, é claro, isso significava a fé reformada. Não outras expressões religiosas, mas somente a fé reformada, não é? Então, se chegasse lá alguém, era garantida a pregação reformada em Genebra. Se alguém chegasse lá pregando outra coisa, então não tinha segurança nenhuma, né? Não tinha segurança absolutamente nenhuma. Nós estamos falando de Idade Média, tá? Então essa era a visão. Mas o raciocínio de Calvino é isso: o Estado não é ministro de Deus. Então compete ao Estado garantir que a outra instituição, que é a igreja, ela seja segura, ela seja mantida e que ela tenha liberdade de expressão. A essa altura, aqui, não se falava em liberdade de expressão para todas as crenças, né? Está muito longe do pensamento de Calvino isso, né? Isso está além do tempo dele, mas é a raiz, já é a primeira semente plantada para mais adiante nós chegarmos ao conceito do Estado laico. É um Estado que não tem compromisso com nenhuma religião em particular, mas que protege a todas, dando a todos os cidadãos o direito de crer no Deus que quiserem, que é o que deveria ser o Estado laico hoje, né? A gente sabe que o Brasil oficialmente é um Estado laico, mas na prática é um Estado ateu, ou seja, ele é contra manifestação cristã ou a presença cristã, estou falando mais dos evangélicos, dos cristãos em geral, mas dos evangélicos em particular, no cenário público e nas questões políticas e sociais. Todas as outras religiões podem dizer o que quiser, mas se o cristão falar, então já sabemos o que vai acontecer, não é? Mas a ideia da liberdade de expressão religiosa, ela em semente está aqui no pensamento de Calvino, quando ele dizia que o Estado devia garantir o direito da igreja de funcionar e de pregar o evangelho. Por outro lado, o Estado não devia interferir na igreja, como acontecia antes da reforma chegar em Genebra, que o bispo, a igreja se metia no Estado, né? E o Estado então, com o poder do bispo, ele dizia o que é que tinha que ser feito e tudo mais.
mas devia manter boas leis que garantissem a liberdade religiosa e também não devia tomar conta dos negócios da igreja. Calvino queria o Estado longe, o Estado não devia se meter. Ele não queria que o Conselho Municipal de Genebra interferisse na Igreja Reformada de Genebra, mas o Conselho Municipal devia garantir a segurança e a liberdade para que a igreja pudesse pregar e sustentar a igreja financeiramente também. Mas então qual seria a missão política da igreja, vindo agora de lá para cá? Competia à igreja orar pelas autoridades constituídas, reconhecer que elas estão ali por mandado de Deus, respeitá-las, honrá-las, adverti-las quando elas errassem. Não poucas vezes Calvino compareceu ao Conselho Municipal de Genebra para advertir o Conselho sobre determinadas atitudes e decisões que eles tomaram. A igreja deve tomar a defesa dos fracos e dos pobres e solicitar do Estado medidas disciplinares quando necessárias. E aqui é que entra o famoso caso de Serveto, que eu vou ter que falar, não é? Todo mundo, de alguma forma, já ouviu falar desse episódio na vida de Calvino. Calvino é frequentemente acusado de ter mandado queimar vivo o médico espanhol Miguel Serveto, por heresia em Genebra. Eu creio que todo mundo aqui já ouviu essa história, não é? Eu descobri hoje um crente que nunca tinha ouvido falar dessa história. Eu disse, então assiste hoje à noite que vai ser muito bom para você, não é? Talvez alguns não saibam, que são novos na fé, mas Calvino ele é acusado de ter condenado à morte, à fogueira, esse espanhol chamado Miguel Serveto, por crime de heresia religiosa. E Calvino tem sido condenado, né, por muitos historiadores e críticos exatamente por isso. E sabe aquela história que o pessoal fica repetindo e nunca vai nas fontes, né, estudar direitinho o que aconteceu. Como isso está bem dentro do pensamento de Calvino sobre qual é o papel do Estado com relação à igreja, eu pensei que eu devia então dizer alguma coisa a respeito disso. Se você quer mais detalhes, inclusive fontes bibliográficas, você vai na internet, coloca Calvino, Serveto, Augustus e vai cair exatamente no artigo meu sobre isso aí, com fonte bibliográfica, informações e todos os detalhes muito mais amplo do que eu vou dizer aqui. O que eu vou fazer aqui é um resumo para a gente poder entender qual era o pensamento de Calvino. Eu disse que Calvino entendia que o Estado deveria proteger a igreja e garantir que a verdadeira religião fosse pregada. Isso significava que pessoas que não andassem, pregassem ou disseminassem a fé reformada em Genebra, elas estavam sob pena de censura, né? Para não dizer o pior. A pena de morte por heresia era prática geral da Idade Média. Só na época em que Serveto foi executado em Genebra, 36 hereges foram queimados pela Igreja Católica. E Serveto foi o único, durante o tempo de Calvino em Genebra, foi o único caso de alguém que foi executado por heresia religiosa. Foi esse caso de Miguel Serveto. Mas tanto a Igreja Católica quanto os protestantes, como eu disse no começo, nós estamos falando de Idade Média, acreditavam que a heresia era um crime punido com a morte. E esse também era o pensamento de João Calvino e de todos os demais reformadores. Bom, Miguel Serveto era um médico espanhol, ele chega em Genebra fugindo da Igreja Católica, que o havia condenado à morte em Viena, sob acusação de heresia contra a Trindade. Serveto era unitariano, ele acreditava que Deus era um só, ele não cria na Trindade, ele não cria na divindade de Jesus Cristo e muito menos na personalidade ou pessoalidade do Espírito Santo. Ele começou a ensinar isso lá em Viena e foi então perseguido pela Inquisição da Igreja Católica, foi condenado pela Igreja Católica, ele conseguiu fugir de Viena. E onde é que ele foi procurar refúgio? Genebra. Calvino soube da vinda de Serveto e mandou avisar para ele, não venha para Genebra, porque se você vier a Genebra e começar a ensinar essas coisas, vai acontecer com você o que aconteceria se você caísse nas mãos da Igreja Católica. Serveto, mesmo avisado, ele foi para Genebra. Durante um tempo ele ficou quieto, mas aí ele começou a panfletar Genebra com as ideias unitárias dele, falando contra a Trindade, não é? Calvino procurou conversar com ele
encontrar-se com ele, demovê-lo das suas ideias antitrinitarianas. Isso não foi possível e finalmente então Calvino se sente na obrigação de denunciar Serveto ao Conselho Municipal. Calvino não fazia parte do Conselho Municipal, muito menos era o líder, ele não tinha nem assento no Conselho Municipal e nunca foi eleito para nenhum cargo político em Genebra. O pessoal às vezes pensa que Calvino era quem mandava em Genebra, quem mandava era o Conselho, mandava era o Conselho Municipal, né? Então Calvino se sentiu no dever de comunicar ao Conselho que Miguel Serveto estava espalhando heresias contra a Trindade no seio de Genebra. O Conselho Municipal, então, prende Miguel Serveto, julga e condena ele a ser queimado vivo pelo crime de heresia. Tem que lembrar que nessa época o Conselho Municipal de Genebra era conduzido pela facção dos libertinos, que era contrária a Calvino. Calvino tinha muita oposição no Conselho, especialmente dessa facção chamada os libertinos, e são eles que agora estão no poder quando chega a denúncia contra Serveto. Então eles pronunciaram que a pena de Serveto era ser queimado vivo por conta de heresia. A execução de Serveto foi aprovada, antes de dizer que foi aprovada por todas as demais cidades e estados reformadas, e foi mesmo, né? Depois todas as cidades disseram que era isso mesmo. Outros reformadores como Bullinger, Beza, Busser, todos eles aprovaram a condenação de Serveto. É preciso dizer também ainda uma coisa, que Calvino pediu ao Conselho que executasse Serveto de uma maneira mais humanitária do que o ritual tradicional de queima de hereges. Ninguém ria não, mas Calvino disse: corta a cabeça, né, em vez de queimar vivo. Agora falando sério, se você tivesse que escolher entre ser assado numa fogueira e ser decapitado, o que é que você preferia? Né? Decapitado, né? É muito mais eficaz, rápido e acredita em dolor, não é? Imagino, né? Pois Calvino pediu a pena de decapitação para Serveto, mas o Conselho, para contrariar Calvino, disse: ele vai morrer queimado. E de fato Serveto foi queimado vivo em Genebra. E aí, para quem sobrou isso aí? Calvino, não é, que foi quem denunciou Serveto ao Conselho Municipal. Mas essas coisas aqui era necessário que fossem ditas para que a gente visse todos os lados da história. Agora deixe-me voltar ao pensamento dele. Eu disse, qual o ministério da igreja? Falamos do ministério didático, compete à igreja ensinar os membros como se comportar na sociedade. O ministério político, que envolve a relação da igreja e Estado, que tem que ser entendido à luz daquela época, e mesmo assim já tem sementes que mais tarde deram no Estado laico e na democracia. E o ministério social da igreja. A igreja deveria envolver-se ela mesma no cuidado dos pobres, dos órfãos, das viúvas, enfim, dos necessitados. Embora a princípio isso fosse uma tarefa do Estado, Calvino entendia isso, mas a igreja não podia se omitir, especialmente diante da indiferença do Estado. E isso sem fazer distinção entre os da igreja e os de fora. Era para ajudar pobres e necessitados mesmo, independente da religião ou da crença ou do que a pessoa professasse ou não. E então Calvino organiza o diaconato como órgão social da igreja de Genebra. A função do diácono como agente social havia desaparecido da igreja durante a Idade Média. E Calvino restaura esse ofício bíblico que nós encontramos claramente no Novo Testamento, especialmente em Atos capítulo 6. Qual era o papel da diaconia da igreja de Genebra? Administrar os bens destinados à comunidade, que chegavam pelas ofertas dos ricos e pela contribuição do Estado, a distribuição daqueles recursos entre os necessitados de maneira justa, a visitação e cuidado dos doentes. A diaconia na igreja de Genebra era muito forte, ela cuidava de toda essa parte aqui, fazendo com que então aquelas diferenças sociais e aquele sofrimento e opressão que havia no mundo, na igreja então aquilo era amainado através do trabalho diaconal. E Calvino fez o que disse? Sim. Vamos ver algumas das coisas que Calvino fez durante Genebra, poucas coisas. Primeiro, ele organizou o diaconato, né, com essas funções aí que eu já li. Segundo, ele continua o Hospital Geral de Genebra, que havia sido começado por Farel. Ele abre a primeira escola primária gratuita da Europa, em Genebra, tornando a educação obrigatória.
E ele e os pastores constantemente intercediam junto ao conselho por conta de todas aquelas coisas que nós mencionamos. Mais adiante ele vai fundar a Academia de Genebra, que deu origem à hoje Universidade de Genebra. O alvo dele era treinar os jovens. É interessante, né? Na peça de fundação da academia, ele queria começar já com a universidade, mas não tinha dinheiro, o Conselho Municipal não tinha dinheiro. Então ele começa com uma modesta academia. Mas ele diz que o alvo é preparar os jovens, não somente para o ministério da Palavra de Deus, mas também para servirem como ministros na área da política e na ordem social, ocupando cargos importantes e exercendo influência através da fé cristã nesses cargos que eles ocupavam. E a escola tinha um currículo, a Academia de Genebra tinha um currículo muito rico, que incluía as artes clássicas, matemática, álgebra, latim. Inclusive tinha até um dito que os meninos de Genebra falavam melhor o latim do que os doutores da Sorbonne na França, tal o nível que era exigido lá em Genebra. Calvino tirou os mendigos da rua. Quem chegava em Genebra se tornou o centro de refugiados, gente fugindo da perseguição católica, mas quem chegasse em Genebra tinha que aprender uma profissão, tinha que trabalhar. Se passasse 3 meses na cidade, que era o prazo, e não arrumasse um emprego, tinha que sair da cidade. Não tinha mendigo na rua, tinha que estar trabalhando de alguma forma, né? Ou estava trabalhando ou estava na cadeia, mas na rua não estava. Não tinha mesmo. Então tudo isso era influência de Calvino. O pensamento de Calvino e a ênfase dele nessa dimensão social da reforma acabou entrando na Confissão de Fé de Westminster, que é a confissão que foi elaborada pela 3ª geração de reformadores, pelos puritanos. No seu capítulo 23, eu quero trazer aqui algumas citações do capítulo 23 que fala do magistério ou do ministro civil, que é o Estado. Capítulo 23 da Confissão de Fé, parágrafo 1º. Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, que lhes são sujeitos a Deus. E a este fim os armou com o poder da espada, para defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. É a interpretação que Calvino fazia de Romanos 13. Parágrafo 2º. Aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado. Isso aqui entrou na Confissão de Fé porque na altura em que ela foi elaborada já havia vertentes dentro da Reforma Protestante que queriam total separação da Igreja e do Estado, a ponto de que um verdadeiro cristão não poderia assumir uma função pública, porque seria misturar as coisas. Mas a visão dos puritanos, seguindo a linha de Calvino, ficou refletida aqui na confissão. Aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado. O magistrado aqui é do governante, pode ser o deputado, o vereador, o presidente da república, qualquer juiz de direito, qualquer uma dessas funções públicas. Para o calvinista, isso é lícito. E eu acho, inclusive, que nós deveríamos incentivar mais os nossos jovens e preparar mais os nossos jovens, em vez de simplesmente pegar aí gente que se torna famosa e acaba virando político evangélico, né, para ser apenas tarefeiro de igreja e sem exercer sua função como deveria ser. Mas a base está aí. E ainda lendo no capítulo, no parágrafo 2. E em sua administração, esses cristãos que ocupam o papel de magistrado devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz, segundo as leis salutares de cada estado. Olha aí que coisa bonita, não é? E como apropriada para o nosso país. Parágrafo 3º. Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos ou o poder das chaves do reino de Deus. Está reagindo ao que era antes, não é? Quando a Igreja Católica dominava o Estado. Nem de modo algum pode intervir em matéria de fé. Contudo, como pais solícitos, devem proteger a igreja do nosso comum Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação cristã sobre as outras. Isso aqui foi escrito quase 200 anos depois de Calvino, e você percebe que agora a visão já é mais ampla, né? Quando fala em preservar a liberdade, ele já diz de todas as denominações cristãs. Na época de Calvino era fé reformada, então Serveto, né, sofreu o que sofreu. Mas agora os puritanos, sucessores de Calvino, eles já ampliam o conceito de liberdade religiosa, como aparece aqui na Confissão de Fé.
para que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem plena, livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes das suas sagradas funções sem violência ou perigo. Aí no parágrafo 4º, é dever do povo orar pelos magistrados, honrar suas pessoas, pagar-lhes tributos, com destaque aqui para honrar suas pessoas, vou falar daqui a pouco sobre isso, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais, sujeitar-se à sua autoridade, e tudo isso por amor da consciência do cristão para com Deus. Note agora, incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado. Ou seja, se tiver um presidente da República que é ateu, ele continua sendo presidente da República. Ele é uma autoridade constituída por Deus. A incredulidade dele não anula a sua autoridade e nem absolve o povo da obediência que deve. Os evangélicos não podem chegar e dizer: nós temos um presidente ateu, nós não vamos obedecer o que ele está dizendo. De jeito nenhum. Se for calvinista, não pode, né? Se for calvinista, não pode de jeito nenhum. E presbiteriano também não, porque essa é a confissão de fé da igreja presbiteriana. Eu acho que vou perder vários membros na igreja depois disso. Bom, muito bem. Deixa eu mostrar aqui também a influência do pensamento de Calvino no Catecismo Maior de Westminster, no 6º mandamento: não matarás. Aí tem a pergunta 136, quais são os pecados proibidos no 6º mandamento? O mandamento é: não matarás. Resposta: os pecados proibidos no 6º mandamento são tirar a nossa vida ou de outro, exceto no caso de justiça pública, pena de morte, guerra legítima ou defesa necessária, que eram os 3 casos em que até hoje os calvinistas acreditam que tirar a vida é lícito em justiça pública, ou seja, compete ao Estado quando tiver a pena de morte, guerra legítima em defesa do país, ou defesa necessária, por exemplo, se um ladrão entrar na minha casa e for ameaçar a minha família. Então, do ponto de vista do calvinismo, esses 3 casos permitem tirar a vida. O que é que o mandamento então está proibindo? A negligência ou a retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida. A eutanásia está incluída aqui, não é? Apesar de que na época não se falava tanto sobre isso, mas aqui ele está pensando mais, e você que tem trabalhadores, e você simplesmente tira a fonte de sustento deles sem uma razão, sem que seja compulsório, obrigatório fazer isso. Simplesmente tirar o sustento do cidadão sem que haja uma razão para fazer isso. A ira pecaminosa, olha aí, a ira pecaminosa, como assim? O ódio, a inveja, desejo de vingança, como é que isso é quebra do 6º mandamento? É porque vingança, raiva, ódio, é você tomar veneno e querer que o outro morra. Não é isso? Você toma veneno e quer que o outro morra. Essas coisas, a raiva, o ódio, o desejo de vingança, consome você, atenta contra a sua vida. Por isso que é enquadrado dentro da quebra do 6º mandamento. O uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreio. Então já falava contra os workaholics aqui, ó. O uso imoderado de comida é pecado, contra o 6º mandamento. O uso imoderado de bebida também é pecado. O uso imoderado de trabalho, não é? Trabalhar demais é pecado também. E também recrear demais também é pecado, né? Para compensar, recrear demais também é pecado, né? Viver só recreando, não, é pecado também. As palavras provocadoras, por que palavra provocadora é uma quebra do 6º mandamento? Você é um imbecil, pá! Né? Então não provoque, especialmente no trânsito, né? No trânsito. Receba fechada com tranquilidade, fique quietinho, liga o pisca, dê seta para a direita, encoste, respira fundo, deixa o cara embora. Não provoque, porque você está atentando contra a sua vida. Você não sabe quem é a outra pessoa que está no carro, se ela está armada, se não está, né? Vai provocar. Muita gente morre em briga de rua, né? Então, quando você for fechado, próxima vez você vai dizer: Senhor, abençoa esse irmão, né? Dá a tua graça, misericórdia para essa pessoa que acabou de me fechar, abençoa, tal. E aí a raiva vai embora na hora, né? A opressão, a contenda, os espancamentos
mancamentos, os ferimentos e tudo que tem na destruição da vida de alguém. Dá para ver nitidamente aqui a influência do pensamento de Calvino com relação ao trabalho, ao lazer e às nossas obrigações sociais. Conclusões, eu vou pular logo aqui para a relevância para hoje. O que é que isso tudo tem a ver conosco hoje? Eu anotei 6 coisas e vou rápido aqui. Primeiro, o pensamento de Calvino sobre a visão social de Calvino identifica o problema fundamental das desordens e caos político e econômico, que é a corrupção do coração humano, e apresenta Cristo como a solução fundamental. E aqui a gente vai contra a famigerada teologia da libertação ou qualquer outra teologia que se pretenda social e que ignora o problema fundamental do homem, que é a corrupção do seu coração, e portanto ignora também, na hora de apresentar a solução, o remédio, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo, a visão social de Calvino apresenta Cristo como o bem maior do homem, satisfazendo as suas necessidades mais profundas, o que vai contra o consumismo. A pessoa que não está satisfeita em Cristo, ela vai procurar ídolos que satisfaçam o desejo do seu coração, e aí ela gasta nesses ídolos. A visão social de Calvino incentiva a igreja a não se isolar dos problemas sociais, mas a engajar-se neles pelos meios legais e lícitos. Ou seja, a visão calvinista é contra o isolamento dos cristãos no ambiente social, a formação de guetos, separação absoluta, não querer nada, sem nenhum engajamento, sem nenhum relacionamento. Também, por fim, a visão de Calvino encoraja a igreja a advertir os magistrados quando se afastarem das suas funções, mas de maneira respeitosa, sem zombaria ou sem escárnio. É triste ver nas redes sociais cristãos zombarem e escarnecerem das autoridades. Eu sei que é muito difícil se controlar, né? Especialmente quando era a presidente anterior, que os evangélicos, muita gente evangélica zombava, escarnecia, ridicularizava, e eu sempre senti muita dificuldade com isso, porque apesar de ela ser o que era, ainda era um magistrado civil, e o calvinista, ele deve respeito. Ele pode discordar, o reformado, ele pode discordar, deve discordar, ele pode protestar, deve protestar, mas de maneira respeitosa. Eu digo isso, inclusive, com relação ao atual presidente. Discordo completamente do que está acontecendo aí com os deputados e tudo. A gente pode protestar, a gente pode dizer, mas a Bíblia nos manda honrar e respeitar. Então, não escarnecer e zombar, porque quer seja de um jeito ou de outro, eles estão ali pela autoridade de Deus e vão dar contas a Deus da maneira errada como eles estão fazendo tudo isso. Um dia eles vão prestar contas a Deus, mas não compete a mim zombar e escarnecer. Eu posso protestar e apontar o erro, mas de maneira respeitosa. O pensamento de Calvino mostra a importância da diaconia, da assistência social da igreja no alívio dos pobres e necessitados, e enfatiza o trabalho como meio apontado por Deus para obtermos nosso sustento e ajudarmos os outros, e aqui é contra a teologia da prosperidade. Que Deus ajude a sua igreja no Brasil. Nós vivemos um momento muito gratificante em que muitas pessoas estão chegando a fé reformada, tem um interesse pela fé reformada, mas a grande maioria das pessoas, quando pensa em fé reformada, pensa nos 5 pontos, ou nos 5 slogans da reforma. Eu espero ter deixado claro hoje à noite que a reforma é muito mais ampla do que isso, e que o pensamento reformado é uma visão de mundo, é uma visão de mundo muito ampla, que vai além do relacionamento pessoal entre mim e o nosso Deus. Nós não temos essa tradição no Brasil, infelizmente não temos. O que apareceu em termos de preocupação social na igreja, aqui no Brasil, nos últimos anos, foi teologia da libertação, influenciada pelo marxismo, depois a teologia da missão integral, menos radical, mas ainda com algumas influências em algumas das suas vertentes. Agora aparece a tal da teologia pública, que é mais uma vertente. Aí vem do outro lado a teologia da prosperidade, mas falta uma visão bíblica equilibrada, que ataque o problema de maneira central, sem se olvidar da nossa responsabilidade como cidadãos partícipes na construção do reino de Deus, embora que parcial aqui nesse mundo. Que Deus nos ajude para que o avanço do seu reino no nosso país seja uma realidade. Vamos orar. Senhor, nós queremos bendizer o teu nome pelo que aconteceu há 500 anos,
lá na Alemanha, que depois se estendeu para Genebra, e de lá para o mundo, chegando ao Brasil. Te damos graças porque podemos nos identificar com aqueles reformadores, os primeiros e os seguintes, e sentir que o nosso coração bate no mesmo ritmo deles, que a nossa mente é a mesma, que nós queremos a Tua glória, nós queremos ver o Teu reino avançando aqui nesse mundo, e nós sabemos que o Teu reino, ele é maior do que a igreja, ele se estende para além da igreja, atingindo a sociedade, atingindo as pessoas em geral. Nós pedimos, pois, que o Senhor nos dê uma visão ampla da Tua verdade, para que nós possamos Te servir aqui nesse mundo. Perdoa os pecados, ó Deus, que temos cometido por omissão, negligência, ou para adotarmos ideologias que não refletem o ensino da Tua palavra. Obrigado por homens como Calvino, que nos apontaram o caminho, levantados por Ti. Mostra-nos no nosso próprio tempo, vivendo numa época diferente, de que maneira nós podemos implementar estes princípios, especialmente na nossa pátria. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.